Começa agora mais um Planeta SPM em quarentena. Hoje vamos falar sobre o aumento da migração das grandes cidades para as cidades do interior que aconteceu durante a pandemia. A Covid-19 impactou os setores sociais de diversas formas e fez com que as pessoas fossem obrigadas a adaptar suas rotinas ou mesmo recriá-las, como é o caso das pessoas que decidiram migrar para o interior dos estados. Agora mostraremos os motivos pelos quais essas pessoas decidiram se mudar para o interior durante o período de isolamento social. Agora com a repórter Giovanna Ruzeni. Foram diversos os motivos que incentivaram as pessoas a se mudarem para o interior, como o custo de vida mais barato, a segurança e a facilidade no deslocamento. Gastando menos tempo no trânsito, sobra mais tempo para atividade de bem-estar e lazer. Foi o ocorrido em Campinas, com a dentista Ariane Sanches. Ariane Sanches, dentista de 40 anos, nasceu em São Paulo, mas morou 30 anos de sua vida em Campinas, cidade do interior paulista. No início de 2019, decidiu se mudar de volta à capital devido às possibilidades de emprego e de um salário melhor. Mas com a pandemia, ela optou por retornar para Campinas após passar um tempo na cidade e perceber que as vantagens e benefícios eram muito maiores do que continuar em São Paulo. Oi, Ariane, agradeço por você ter aceito participar do nosso Planeta SPM em quarentena. Muito prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, eu que agradeço. Quais foram os fatores que te fizeram optar pela mudança para o interior? Na verdade, São Paulo é muito maluco, né? E o interior, eu me mudei para um subdistrito de Campinas. Aqui não tem trânsito, aqui existe uma área muito verde, muito grande, perto da família. Então a qualidade de vida é muito melhor, é muito mais tranquilo. E como eu acabei de ter um bebê, é muito mais fácil você criar no interior do que na cidade grande. Houve muita mudança na sua vida cotidiana, na sua rotina? Eu tinha que acordar muito mais cedo, deixar tudo organizado até no dia anterior. Voltei a trabalhar agora, mesmo com o neném pequeno, né? E por conta da pandemia, não tem escola, não tem babá. Então eu deixo com os meus pais, a neném, vou para o trabalho é muito mais perto de casa, né? Então eu consigo ir, eu consigo voltar, eu consigo ter mais tempo junto com ela. E estar perto da família, coisa que lá eu não tinha, né? A gente conseguia se ver bem menos, bem pouco. E mesmo com a pandemia, a gente não se vê tão presencialmente, mas eu tô dentro da casa dos meus pais, junto com os meus pais. Então isso facilitou muito, né? Porque São Paulo realmente é uma loucura e o interior é muito mais tranquilo. É muito mais barato até do que estar na cidade grande. Mesmo ganhando menos, Ariane levou em conta a qualidade de vida, o ambiente e o menor número de casos da doença. Além do fato de que, por ter um bebê de 5 meses, percebeu que com a pandemia, ter um espaço maior, ao ar livre, com árvores, talvez fosse melhor para o bem-estar de sua filha. Outro fator importante é o crescimento do home office. As pessoas podem trabalhar na capital e morar no interior, sem a necessidade de realizar um movimento pendular, que é esse deslocamento frequente entre as duas cidades. Para entender melhor como a transferência do trabalho para casa durante a pandemia afetou a relação das pessoas com a moradia, a nossa repórter Júlia Regioli conversou com a especialista Suzana Maria Vieira, que realiza pesquisas com base na filosofia do direito sobre a temática da cidade e dos direitos sociais. Olá, Suzana! Obrigada por aceitar participar do nosso programa. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o espaço, é sempre muito importante para mim, enquanto pesquisadora, enquanto advogada, poder falar sobre a relação entre cidade, urbano e moradia. E como essa relação da casa com o trabalho foi transformada durante o home office? Hoje temos visto essa homogeneização, que muitos falam confusão da cidade da moradia com o trabalho, mas na verdade tá tão fluida a relação hoje que nós vemos isso se confundir, seja porque o espaço do trabalho acabou sendo, o espaço da moradia acabou sendo o espaço do trabalho, especialmente com essa possibilidade que vem do trabalho home office, e muitas vezes nós não pensamos qual que é a implicação, quais que são as problematizações que
que advém desse fator, né? Qual é o problema de moradia e trabalho ser compreendida no mesmo espaço, ser compreendida no mesmo local? Implica em quem pode fazer isolamento e quem vai ter possibilidade de se manter em postos de trabalho, implica nos empregadores em transferirem custos, riscos, todos a pessoa trabalhadora, a pessoa que está em casa. Nós temos vivenciado também você não consegue vislumbrar mais qual que é o espaço do trabalho, qual que seria o espaço do descanso e do lazer. Isso já existia, as pessoas já levavam trabalho para fazer em casa, já a jornada de trabalho já estava sendo totalmente exaustiva para a classe trabalhadora, mas com a pandemia, tudo se acentua. Estávamos vivendo numa crise, mas a pandemia vem para expressar a problematização dessas relações, de como as pessoas estão lidando, tanto em suas relações interpessoais, mas também em relações do coletivo. E daí nós temos visto esse cenário de precarização das relações de emprego e de trabalho, desproteção social, advinda por meio de diversas reformas normativas que têm vulnerabilizado ainda mais as pessoas, especialmente no momento de pandemia. E mesmo em um cenário de crise, podemos pensar em uma relação positiva entre o interior e o trabalho remoto? Podemos pensar em termos psicológicos, em termos para além da questão de urbanismo e de planejamento urbano, mas que também tudo interrelacionado. De fato, você está no local que te proporciona um espaço mais calmo e mais tranquilo, tudo bem, mas e o serviço de internet vai haver, e o meu empregador vai me permitir ficar nessas cidades, ou vai exigir que eu esteja indo para os grandes centros? E aí uma outra problemática, né? Nesse momento agora, talvez voltar para as cidades, se interiorizar, havendo uma tendência de voltar para os postos de trabalho no espaço físico da empresa, fazer talvez esse circuito de vírus e o fluxo de propagação de vírus se intensificar ainda mais. Para além da pandemia, né, como que isso vai se construir, eu acredito que nós precisamos de um tempo histórico maior do que nós temos agora, porque estamos no meio do problema. Apesar das consequências incertas dessa migração, uma coisa é absolutamente certa: o interior reserva paisagens inesquecíveis. E esse foi o Planeta SPM em Quarentena de hoje. Boa tarde e até a próxima!